Olá, segunda série, tudo bem? Vamos para a nossa aula de física de hoje. Hoje temos duas aulas, tá? Para uma delas eu vou fazer aqui a análise dos exercícios da apostila com vocês. Vou explicar os exercícios, mas vocês vão resolver sozinhos, tá bom? E para nossa outra aula, a gente vai fazer o Google Meet, tá? Que daí eu vou resolver os exercícios do caderno de atividades junto com vocês, tá bom? Então, agora todos vocês peguem lá a página 26 da apostila, lápis e borracha e vamos para a análise dos exercícios, tá? Eu não vou fazer a resolução, eu vou só explicar. Quero que vocês façam sozinhos lá, tá bom? Então, o exercício número 1 da apostila tá dizendo lá que numa transformação sem trocas de calor aconteceu aumento no volume de um gás, tá? Então, o volume aumentou. Então, na letra A, vocês vão responder: houve expansão ou compressão da massa gasosa? Se o volume aumentou, o gás expandiu, né? Daí, nesse caso, o gás empurrou a parede realizando o trabalho ou o meio externo empurrou a parede e o gás recebeu o trabalho? Ó, se o gás expandiu, ele empurrou o êmbolo para cima, tá? Então, ele empurrou a parede e realizou o trabalho, tá? Letra C. Como o trabalho correspondente à quantidade de energia transferida de um sistema para o outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia. Se ele realizou o trabalho, ele cedeu energia, tá? Nesse processo, o gás deve aumentar ou diminuir a energia interna dele. Pensem lá, se ele cedeu energia, vai diminuir a energia interna, tá? Letra E. A temperatura do gás deve aumentar ou diminuir? Ó, como a energia interna tem a ver com a temperatura, se ele cedeu energia, então a temperatura dele deve diminuir, tá bom? E letra F, qual que é o sinal matemático do trabalho? Se ele realizou o trabalho, se ele expandiu, então o trabalho é positivo, tá bom? Então agora vamos para o número 2. Qualquer coisa, depois vocês voltam o vídeo lá se vocês se perderam, se eu falei muito rápido, para vocês irem completando a apostila, tá bom? Número 2 diz lá, agora é a mesma coisa, só que houve uma diminuição no volume do gás, tá? Vocês tiveram uma transformação sem trocas de calor com diminuição no volume do gás. Então, na letra A, houve expansão ou compressão da massa gasosa? Então, se o volume diminuiu, houve compressão, tá? Nesse caso, o gás empurrou a parede realizando o trabalho ou o meio externo empurrou a parede e o gás recebeu o trabalho? Então, se ele expandiu, o meio externo empurrou o êmbolo para baixo. Então, ele recebeu o trabalho, tá? Letra C. Já que o trabalho corresponde à quantidade de energia transferida de um sistema para o outro, pode-se afirmar que o gás recebeu ou cedeu energia na forma de trabalho? Agora, ele recebeu, tá? Nesse processo, a energia interna dele aumenta ou diminui? Se ele recebeu energia, a energia dele aumenta, tá? Letra E. E a temperatura, o que acontece? Se a temperatura está relacionada com a energia, se a energia interna aumentou, a temperatura também aumentou, tá? E a letra F, qual que é o sinal matemático do trabalho? Se ele recebeu o trabalho e diminuiu o volume, então o trabalho é negativo, tá? Agora, para o exercício 3 e o exercício 4, vocês vão utilizar a nossa fórmula de trabalho que nós estudamos ontem, tá? Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, tá? Vocês vão utilizar essa fórmula aqui para o exercício 3 e o exercício 4. Então, o exercício 3 diz assim, que o volume de um gás aumenta de 6 vezes 10 a menos 6 para 11 vezes 10 a menos 6. Enquanto a pressão permanece constante, igual a 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, qual é o trabalho realizado pelo gás? Então, vocês só vão multiplicar lá, tá? A pressão é 2 vezes 10 a quinta e o volume, ó, aumentou de 6 para 11. Então, ele aumentou 5 vezes 10 a menos 6, tá? Então, vocês multiplicam lá 2 vezes 10 a quinta vezes 5 vezes 10 a menos 6 e vão chegar na resposta, tá bom? Agora, o exercício 4. Um gás sofre uma compressão isobárica, no qual o seu volume se reduz de 13.000 centímetros cúbicos para 10.000 centímetros cúbicos. Qual é o trabalho realizado pelo gás, sobre o gás, sabendo que a pressão permaneceu constante 2.500 newton por metro quadrado? Então, ali a pressão é 2.500
tá? Já tá correta. E o volume, ó, diminuiu de 13 para 10, 13.000 para 10.000. Então, ele diminuiu 3.000 centímetros cúbicos, essa é a variação do volume. Mas prestem atenção, eu não posso usar centímetro cúbico, tá? Então, vocês vão ter que usar, dividir por 100 3 vezes, tá? Vocês vão pegar esse 3.000, que é a variação do volume, e vão dividir por 100 3 vezes. Então, primeiro ele vai virar 30, depois 0,3, depois 0,003, né? Acho que é isso. Tá? Então, daí vocês multiplicam lá, pressão por volume, e chegam na resposta final. Agora, para o nosso exercício 5, vocês têm alguns gráficos, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. 4 gráficos. E vocês vão calcular o trabalho realizado em cada situação. Lembrem lá que o trabalho também pode ser calculado fazendo CA a área do gráfico, tá bom? Então, na primeira letra A aqui, ó, vocês vão fazer a área desse retângulozinho aqui, ó. Base vezes altura, tá? Só multiplica base vezes altura. Na letra B aqui embaixo também, ó, só a área do retângulo. Base vezes altura. Só que observem que aqui na letra B, ó, o volume está diminuindo, então vai ser trabalho negativo, tá? Aqui trabalho positivo porque o volume aumentou, aqui trabalho negativo porque o volume diminuiu, tá bom? Aqui na letra C vocês têm um trapézio invertido aqui, ó. Então, para fazer a área do gráfico do trapézio, vocês vão fazer base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Tá? E calculam lá o valor do trabalho. E na letra D, ó, não tem variação de volume. Tá vendo que tanto no início quanto no final o volume não varia e ele é igual a 5. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, nesse caso aqui, o trabalho é nulo. Tá bom? Então, faço lá o cálculo do trabalho da letra A, B e C. A letra D, o trabalho é igual a 0. Tá? Aqui, base vezes altura, aqui, base vezes altura e aqui é trapézio. Base maior mais base menor vezes altura divididos por 2, tá bom? E lá o nosso último exercício número 6, nós vamos completar aquele quadro lá embaixo, tá bom? Então, lá diz assim, ó, vocês vão completar com as letras que o que tá pedindo lá na tabela. Então, o primeiro caso ali, ó, a representação da grandeza por meio de uma letra e o respectivo sinal, tá? Então, aqui, quando um gás somente recebe calor positivo, que é positivo. Quando um gás somente perde calor, que é negativo. Quando um gás somente realiza trabalho positivo. Quando um gás somente recebe trabalho negativo, tá? Aí, depois a gente vai para a próxima coluna aqui, ó. O que o gás recebe ou cede energia? Quando ele recebe calor, ele recebe energia, tá? Quando ele perde calor, ele cede energia. Quando ele somente realiza trabalho, ele cede energia. E quando ele recebe trabalho, ele recebe energia, tá? Agora, na terceira coluna aqui, o que acontece com a energia interna do gás? Então, aqui, ó, se ele recebeu energia, ela aumenta, tá? Aqui, se ele cedeu energia, ela diminui. Aqui ele cedeu energia, então ela diminui. E aqui ele recebeu energia, então ela aumenta, tá? Agora aqui a variação da energia é positiva ou negativa, ó. Se a energia aumentou, a variação é positiva. Se a energia diminuiu, a variação é negativa. Se a energia diminuiu, a variação é negativa. Se a energia aumentou, a variação é positiva. Tá? E a última coluna da tabela que fala sobre a temperatura. Então, no primeiro caso, ela aumenta, porque a energia interna aumenta. Depois, diminui, porque a energia interna diminuiu. Diminui também e aumenta, tá? Então, aqui vocês têm a tabelinha do último exercício da apostila. Mas eu já falei tudo ali para vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês apresentem a foto dessas 2 páginas aqui da apostila. E na próxima aula, que vai ser no Google Meet, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês, tá bom? Lá na página 8, nós vamos selecionar alguns exercícios para nós fazermos juntos, tá? Então, até daqui a pouquinho na próxima aula.